Bom, eu vou tentar fazer um vídeo para vocês, para tirar algumas dúvidas do trabalho. Como eu disse, a gente vai primeiro nas questões, tá? Que fica aqui no final da folha, guia de leitura, que a gente vai ler, ele vai indicar qual é o parágrafo que estão as respostas. Aí a gente vai lá no parágrafo, que tá aqui, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 4, 3 tá aqui embaixo. E vai responder o número 1. Vamos ler o primeiro e o segundo parágrafo, tá? Aí vocês vão responder essas 4 questões aqui. Qual é o agente fermentador? Qual é o fungo? Se é um fungo ou uma bactéria? Qual é o substrato fermentado? Quais são os produtos de interesse? No caso do primeiro, é a fabricação de pão, né? Qual é o agente fermentador? Aí você vai procurar lá. Panificação, a levedura Saccharomyces, é o nome do fungo que você está utilizando. É o agente fermentador, tá? Que você vai misturar num substrato, que no caso é a farinha de trigo, e ele vai produzir um produto de interesse, no caso, para a gente consumir, que no caso é o pão, a panificação. Então, respondendo lá a primeira questão. Qual é o agente fermentador? Saccharomyces, né? É o nome do fungo. Trata-se de um fungo ou de uma bactéria? Fungo. Qual é o substrato fermentado? Aí, no caso é a farinha de trigo. É a glicose, né? É o substrato, é o alimento desse fungo para produzir o pão. Qual é o produto de interesse nesse caso? No caso é o pão, a fabricação de pão. Aí o 2, que acho que está causando mais dúvidas em vocês, né? É para ler o terceiro parágrafo, que vai falar sobre a fabricação de bebidas alcoólicas. Utilize os mesmos critérios da questão anterior, né? Do item A ao D, para fazer a tabela relacionada, né? Você vai relacionar os seguintes produtos de fermentação. A gente vai falar sobre a cerveja, o vinho, tequila e o saquê. Então, a gente depois, tá falando aqui embaixo, uma observação, que a gente vai continuar fazendo essa tabela. Então, eu fiz uma tabela para vocês aqui, ó. Vamos responder a 1, A, B, C, D. 2 é para fazer uma tabela. Eu fiz uma tabela aqui mal feita, só para vocês entenderem que ele te deu 4 produtos de interesse, tá? Pediu para você ler o terceiro parágrafo e você vai completar aqui nessa tabela. Produtos de interesse, cerveja. Produto de interesse, vinho. Produto de interesse, tequila e saquê. Qual é o agente fermentador? Aí vocês vão lá no terceiro parágrafo e vão ver qual é o fungo, né? Qual é a levedura que você está usando como agente fermentador. Vai botar lá. No caso aqui também é Saccharomyces, tá? É um fungo ou uma bactéria? Levedura é fungo. Qual é o substrato? Qual é o alimento que você está dando para esse fungo e essa bactéria, tá? Consumir para ela produzir, no caso, o álcool etílico, né? É a fermentação alcoólica. Aí você vai botar aqui, no caso da cerveja, é a cevada, tá? E vocês vão fazer o vinho, tequila e saquê. No terceiro, vai pedir para você completar essa tabela, tá? Primeiro, você vai responder a A. Qual é a função da renina na fabricação do queijo? Aí vai estar lá explicando aqui. Acho que é mais ou menos aqui embaixo. Não lembro onde é direitinho, não. Mas vocês vão procurar qual é a função da renina na fabricação desse queijo. E depois vai continuar fazendo essa tabela comigo. Fermentação do queijo suíço e do iogurte. Vamos botar aqui, queijo suíço e iogurte. Vão completar agente fermentador. Aí vocês completam a tabela direitinho. É porque não dá pra escrever e filmar ao mesmo tempo, horrível. Aí vocês vão completar a tabela. Agente fermentador. Qual é se é fungo ou bactéria? Vai botar lá fungo ou bactéria. O F ou B, né?
fungo ou bactéria. Produto de interesse é o queijo suíço. Qual é o substrato? Leite, né? Iogurte também. Agente fermentador, fungo, bactéria, substrato. No quarto exercício, você vai ler o 6º parágrafo e continuar completando essa tabela, acrescentando mais um produto, que é o vinagre. Aí eu botei aqui pra vocês. Aí vocês vão fazer a continuação da tabela, tá? Depois do 5, vai pedir para acrescentar também o chocolate, né? Agente fermentador do chocolate, se é um fungo ou bactéria, substrato. Cacau, né? Molho de soja, o shoyu, né? Agente fermentador, fungo, bactéria, substrato. Casa soja. Dando dicas. E o 6, tá? Vocês vão completar essa tabela, como eu falei pra vocês, colocando produto de interesse, o etanol. Deixa eu botar aqui, escrever aqui. 6. O etanol combustível. Vocês vão completar qual o agente fermentador do etanol, se é um fungo ou uma bactéria, e o substrato para produzir o nosso combustível etanol. Tá? Vê se conseguiu tirar a dúvida aí.